Boa noite, irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Deus, pela sua bondade, pela sua graça. Vamos aí então, mais um estudo da terça-feira, não é? Hoje o nosso texto é João, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 34. Vou estar lendo aí, do versículo 31 ao versículo 34. Antes de eu ler, como nós já sabemos, aqui vai falar várias vezes que pai Abraão, quando se refere ao pai Abraão, é que Jesus está inserido no povo que ele mesmo formou e que veio de Abraão, né? Como nós conhecemos a história, Deus chamou Abraão e formou um povo. Então, sempre quando esse povo fala somos filhos de Abraão, quer dizer, é descendência de Abraão, daquele povo, ou seja, um povo separado para Deus, né? Então, vamos então aí à leitura. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu de Abraão. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, onde aí nos chama a atenção a permanência na palavra. Bem, irmãos, a palavra de Deus diz assim, em Mateus, que a igreja deve ir por todo mundo, ensinar e batizar, e Marcos diz assim, todo aquele que crer e for batizado será salvo, né? Logicamente, quem crer deve ser ensinado e ser batizado. Então, Jesus aqui está ensinando àqueles que diziam crer, como diz o versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, né? Então, o texto está falando aqui aos que creem. Então, vejamos algumas lições nesse sentido, não é? A primeira lição é que devemos permanecer na palavra, ou seja, é a permanência na palavra que torna alguém discípulo. Quem que é discípulo de Jesus? Aquele que permanece na palavra, não é? Diz aí o versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que é isso, permanecer na palavra? É ouvir e praticar, né? Ouvir e praticar. Permanecer quer dizer viver os ensinos de Jesus. Você ouve, você aprende e você vive aquilo que aprende. Permanecer tem esse sentido: ouvir e praticar. Aquele que apenas ouve, mas não pratica, não permanece. E por conta disso, não é discípulo. Discípulo quer dizer aprendiz. Aprendiz. E cada dia devemos aprender mais de Jesus. A cada dia devemos estar mais perto do estilo de vida de Jesus. Como diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, que é Jesus. Então, dia após dia, devemos crescer um pouquinho na fé. Dia após dia, devemos nos parecer mais com Cristo. Isso acontece quando nós permanecemos na palavra. O que é mesmo permanecer na palavra? É ouvir e praticar o que ouve. Aquele que ouve
é apenas ouvinte, mas não pratica, ele não permanece na palavra. Não é? Aquele que não faz aquilo que a palavra diz que deve fazer, não permanece na palavra. Não é? Por exemplo, a Bíblia diz assim: ama o teu próximo, ora pelo teu inimigo. Se a gente não faz isso, a gente não permanece na palavra. Né? Então é preciso permanecer na palavra para ser discípulo de Jesus e assim conhecer a verdade. Não é isso? Porque a permanência torna conhecedor da verdade, como diz o versículo 32. Vamos ler novamente o 31. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, é preciso permanecer na palavra, ouvir e crer, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é? E, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é preciso o quê? É preciso permanecer na palavra, e isso faz com que a pessoa se torne discípulos, e assim conheça a verdade. Não é? Então ali havia uma falta de entendimento. No versículo 33 diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis, sereis livres? Então Jesus diz: conheça a verdade vos libertará. Né? E os judeus: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Né? Então aquele povo não tinha entendimento, achava que ser escravo era ser escravo literal, né? De alguém. Né? Viviam uma religiosidade, viviam religiosamente, né? Mas não tinha conhecimento espiritual. Achavam que ser por filhos de Abraão estavam livres de pecado. Na verdade, sem entender que tipo de escravidão Jesus estava falando. E sem eles entender, pensavam ser livres, mas por conta dos seus pecados, eles eram escravos. E não tinha esse entendimento. Né? Não tinha esse entendimento. Por quê? Porque pensavam que por ser filho de Abraão, estavam livres de qualquer escravidão. Né? Eles viviam enganados e ainda... hoje em dia, muitos são enganados, né? Muitos são enganados. O enganador ainda usa muitos truques para enganar. Muitos dizem estar satisfeitos em suas religiões, não vê a necessidade de mudar, né? Então a pessoa tem uma religião e acha que ela está certa e pronto. Às vezes a gente ouve, eu já ouvi alguém dizer assim, quando alguém mostrar para mim, não é, que o seu Deus da sua religião é melhor do que o meu, então eu mudo para a sua religião. Então a pessoa não sabe nem do que está falando, né? A pessoa tem uma religião e acha que Deus está ali e de repente a religião não tem nada a ver com Cristo, não é? E vive religiosamente, né? Faz rituais, tudo que o judeu fazia também, mas não tem experiência com Cristo, né? Então esta ideia de satisfação religiosa também acontece no meio dos evangélicos, né? Penso que basta ser crente, basta ir para a igreja e cumprir com seus compromissos religiosamente, né? Muitos basta ser crente nesse sentido. Não precisa comparecer à igreja. Muitos crentes não têm compromisso com os cultos. É claro que hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo atípico, né? Por conta da pandemia, nós estamos nos reunindo na igreja. Mas isso não significa que não devemos cultuar em casa. Claro que devemos, estamos cultuando em casa. Eu creio que todos nós estamos cultuando em casa. Mas eu me refiro assim, ou ir à igreja, oferecer o culto coletivo. Então, muitos não têm compromisso com a igreja. Então, pensam ser crente dessa forma, mas que não precisa ter compromisso com a igreja, com os trabalhos da igreja, com os cultos, né, com a escola EBD. É mais ou menos assim. É um crente legalista, como era o povo judeu ali, os judeus, né? Eram legalistas. E eu entrego o dízimo, e pronto, e a igreja se vire, né, com as suas necessidades. Então, são crentes que vivem religiosamente, alheio aos trabalhos da igreja, alheio aos compromissos da igreja. Muitos são assim, não é? Livre dos compromissos da igreja, vive de uma forma legalista. Não, entreguei o dízimo, fiz a minha oferta, pronto, resolvido. É claro que o dízimo faz parte do problema financeiro da igreja, que deve ser resolvido,
Mas a manutenção no sentido da igreja toda é compromisso de todo crente, né? Todo crente tem que estar envolvido, não viver alheio ao trabalho da igreja, o que a igreja precisa fazer, qual é o plano da igreja, o que a igreja necessita realizar. Então, quer dizer, o crente não pode ser alheio, né? Ser apenas um legalista. Não, eu já fui à igreja, já fui ao culto, já fiz a minha parte, já entreguei o dízimo. Não é nada, não é assim que funciona. Devemos estar envolvidos, né, na igreja. E o conhecimento da verdade, irmão, que é aqui o assunto, ele liberta da escravidão, de uma escravidão maior, da escravidão pecaminosa, porque os judeus aqui, eles não estavam entendendo. Eles eram religiosos, zelosos, como diz Paulo lá em Romanos, né? Meu povo é zeloso, eu oro pela salvação do meu povo, que é um povo zeloso, mas não tem entendimento. Então, quer dizer, orava pela salvação de um povo zeloso, mas sem entendimento, né? Eles viviam numa escravidão pecaminosa. O crente conhece a verdade e ainda vive em pecado. Vive não, tem pecado, é um pecador ainda. O crente, mesmo conhecendo a verdade, ele é um pecador ainda, mas ele não vive na prática do pecado, ele não vive na escravidão pecaminosa, né? Porque João diz, né, se você disser que não tem pecado, é mentiroso. Nós temos pecado, nós temos a nossa natureza pecaminosa, nós conhecemos a verdade, nós somos pecadores ainda. Porém, nós não vivemos na prática do pecado, não é? Nós não somos escravos do pecado, nós somos livres do pecado. O Senhor nos livrou, né, dessa escravidão pecaminosa. O Senhor nos livrou do império, não é? Que nos escravizava. Então, somos livres, mesmo conhecendo a verdade, temos pecado, porém não vivemos na prática do pecado, que é diferente, né? Quando pensamos em escravo, pensamos numa pessoa sem direito. Ele tem um dono, ele tem um senhor, não é isso? O escravo é assim, ele não tem direito, né? Ele é preso ao seu senhor. Então, a pessoa sem Cristo, ela está escrava, ela está presa a esse império das trevas, não tem direito de nada, não tem direito de liberdade. Então é necessário conhecer a liberdade através da palavra que é Jesus, que nos liberta desse império das trevas. Somos livres porque conhecemos a verdade, que é Jesus, que nos comprou, que nos libertou. No versículo 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós éramos escravos, nós estávamos presos no império das trevas, de pecado, mas o Senhor nos libertou, diz o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres agora, né? Somos livres do império das trevas, não estamos mais presos ao império das trevas, nós somos livres para adorar a Deus, para glorificar o nosso Deus, que é maravilhoso. Agora, a religiosidade sem conhecimento cega o entendimento. É como eu já disse, Paulo falou, eu oro pelo meu povo. Que povo? Esse povo aqui mesmo, que um povo zeloso, mas não tem entendimento. Então Paulo, ele orava pela salvação do seu povo, ou seja, aquele povo estava sem salvação. No versículo 37, aqui do texto, diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. No versículo 40, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Assim, mais ou menos assim: se vocês são filhos de Abraão, por que vocês não procedem como Abraão, que foi conhecido como o pai da fé, como amigo de Deus? Não é? A falta da palavra tem arruinado a vida de muitos crentes, e esse povo aqui não estava conhecendo Jesus porque não conseguia permanecer na palavra de Jesus, não é? Então, esse povo aqui se achava filhos de Abraão. Jesus diz: como de fato vocês são descendência de Abraão. São descendência de Abraão de uma forma natural. Aquele povo ali era um povo natural, descendência natural de Abraão. Mas espiritualmente não. Espiritualmente eles não eram filhos de Abraão. É isso que o Senhor Jesus está citando: se vocês fossem filhos espirituais de Abraão,
vocês iriam me dar ouvido. Mas vocês não são. Vocês são apenas filhos naturais de Abraão. Por isso querem matar-me. Porque Abraão simboliza, não é, a fé. Representa a fé. Abraão foi o pai da fé, foi considerado amigo de Deus. Tanto é que quando Jesus ensina esse mesmo povo ali, na parábola lá do rico e Lázaro, né, que o Lázaro morreu e os anjos levaram para o seio de Abraão, né, e o rico morreu e foi sepultado e lá sofria no tormento, né? Então, Jesus está dizendo, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar. Jesus diz, vocês são filhos de Abraão, mas querem me matar. Então Jesus diz, eu sei que vocês são descendência de Abraão. Descendência no sentido natural, mas espiritual não. Olha o que diz o versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis fazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então é interessante, vós sois do diabo, que é vosso pai. Tá? Então, espiritualmente, esse povo estava sendo filho o quê? Do diabo. Né? Eram apenas filhos de Abraão natural. O que Paulo nos ensina lá nas cartas Romanos, que devemos ser filho de Abraão espiritual. E nós, os crentes em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Abraão espiritualmente falando. Né? Esse povo aqui era o filho de Abraão apenas natural. E o que Jesus está dizendo? Vocês precisam ser também filhos espirituais de Abraão. Né? E nós os gentios, a igreja de Jesus, não somos filhos de Abraão naturalmente, porém somos filhos de Abraão espiritualmente. Né? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão faria também. Né? Então a falta de entendimento também, irmãos, tem arruinado a vida de muitos crentes. Né? Estes homens não queriam aceitar a palavra dita por Jesus. Não é de se estranhar que hoje em dia muitos não aceitam a palavra. Não é bem assim, né? Não dá ouvido à igreja, não dá ouvido à doutrina da igreja, não dá ouvido ao seu pastor, né? Então não é de se estranhar que muitos não queiram dar ouvido também à palavra de Deus. Acham que pode ser crente do seu modo, do seu jeito, do seu estilo. Jesus ensina, se vocês são filhos de Abraão, por que não procede como Abraão? Diz ao final do versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Né? Então quer dizer, eles não deveriam proceder assim também. Deveriam proceder como Abraão, dar ouvido, né, àquilo que o Senhor Jesus estava falando. Se você é crente e filho de Deus, proceda como tal. Né? Proceda como tal. Ouça a palavra e pratique a palavra. Viva aquilo que a palavra ensina. A nossa permanência na palavra nos torna discípulo, né? Conhecedor da verdade e, consequentemente, livres, né? Das trevas de pecado, livre do pecado, do domínio do pecado, da sua causa. Nós não somos mais escravos do pecado. Né? Às vezes podemos pecar porque somos pecadores ainda, mas não queremos viver no pecado. Não temos uma vida de pecado. Não sentimos prazer no pecado. Não somos escravizados pelo pecado. Nós somos livres para servir a Deus, ao nosso Senhor Jesus. Irmãos, que tenhamos sede assim da palavra, que tenhamos sede de absorver a palavra, ouvir a palavra, procurar entender a palavra e viver de acordo com a palavra. É essa nossa permanência na palavra que nos torna discípulo de Jesus e conhecedor da verdade, a verdade que nos liberta, que nos libertou do império das trevas e que nos liberta a cada dia que somos tentados. Não é? Andando na palavra teremos uma vida de liberdade para glorificar a Deus, liberdade para servir a Deus, liberdade para rejeitar o pecado, liberdade para fazer a vontade do Senhor. Que tenhamos então, irmãos, sede pela palavra,
e também desejo de colocar aquilo que aprendemos em prática e assim viver para a honra e glória daquele que nos resgatou do império das trevas. Amém? Que Deus nos abençoe.